Provavelmente esse é um dos vídeos mais polêmicos que eu vou fazer análise agora, que eu vou reagir também, e, por coincidência, é do meu mano, o analista. E o nome do vídeo é A Polêmica Burra de Jujutsu, Kirara Hoshi, análise, tá? E basicamente o que ele tá querendo dizer com isso? Tá querendo dizer que essa questão de identidade de gênero da personagem, por mais que tenha gerado uma polêmica gigantesca na fanbase, creio eu, tá? Não significa nada para a obra em relação à narrativa. Então, pô, é uma questão individual da personagem. E eu, particularmente, não sei se eu concordo com isso, mas vamos analisar o que ele tem para falar. Sem mais delongas, eu já dei o like, eu já sou inscrito no canal dele. Esse vídeo vai estar na descrição, então vamos assistir agora. Bora. Uma personagem... Aqui, ó. rapaziada, It's Over, começou a constelação no analismo. Kirara é uma personagem polêmica, sim. Uma personagem com poderes um pouco confusos à primeira vista, e que tem poucas participações em Jujutsu, mas que, de fato, tem uma técnica amaldiçoada bem interessante se você for parar para entender mais sobre o seu conceito. E sim, tem uma galera falando que ela não é uma personagem trans e que na verdade é uma mulher biológica, enquanto outros afirmam que Kirara sempre foi um homem, mas não é bem transexual. É um debate acalorado que vai longe e eu vou deixar os meus 5 centavos de opinião e análise aqui também. Antes dele dar a opinião dele, eu já vou falar algumas expectativas minhas, tá? E também opiniões. Sim, com todo o respeito do mundo, obviamente. Primeiro ponto, a técnica dela é realmente muito complexa. E, tipo, pra você desvendar, tirando se você for um superdotado de QI como Megumi, você tem que ser... Tem embasamento em astronomia ou astrologia, não sei agora, tá? É meio doido. Mas é legal, é bem legal. Agora, em relação ao gênero dela, tipo... É uma questão... Eu acho sensacional ter essa personagem na obra, porque ela acaba integrando, ela acaba somando, ela acaba diversificando os personagens. Isso é genial. Agora, você querer saber exatamente como ela se identifica e tudo mais, talvez seja desnecessário. Não por ela ou pela bandeira em si, mas tipo porque no dia a dia, naturalmente falando, existe essas questões de interpretação ou até de expectativa que tipo não condiz nada pra ninguém além da própria pessoa, tá ligado? O individual dela. E eu respeito isso muito. Então, tipo, pô, ela é o que ela é e acabou, tá ligado? É tipo isso pra mim. E eu acho que talvez seja isso que o Gegeko Tami quis passar, tá ligado? Agora vamos ouvir o restante. Mas essa parte eu vou deixar mais pro final do vídeo, porque, ao meu ver, temos muitas coisas mais interessantes para falar do personagem do que só polêmicas de Twitter. E hoje vamos explicar um pouco também das simbologias deixadas pelo Gege, e também as reflexões possíveis sobre essa personagem. Opa, Antes tô de curioso, mais nada, hein? Me queria prendeu. ressaltar aqui que esse não é um vídeo de teor político, e que tudo que irei falar aqui são apenas leituras da personagem e também como eu interpretei alguns dos seus conceitos dele. Como ele analisou. E eu já vou dizer que eu estou reagindo com o maior respeito do mundo também, porque eu não tenho um posicionamento definido político, eu sou neutraço, e provavelmente por eu estar em cima do muro, eu já tô errado, né? Porque essa audiência é extremamente polarizada, mas o que eu quero falar é que, tipo, eu tento olhar pro lado humano de cada um e como as pessoas se sentem bem, eu acho que o importante é a gente respeitar. Então, é isso. É um personagem fictício que representa muita coisa e a gente deve respeitar isso, tá? Assim como a gente respeita as pessoas na vida real. Pelo menos é o que a gente deve fazer. Dentro da obra. Por isso, tenham educação e bom senso nos comentários. Isso O vídeo já é é mais isso. curto, mas isso é porque eu não gosto de encher muita linguiça, não. Acho que todos os personagens podem ser analisados independente do quão polêmicos eles sejam. Perfeito. E, obviamente, uns vão ter vídeos mais longos do que outros. Dito isso... Até por ter mais conteúdo em relação a mais aparições, a Kirara apareceu muito pouco, então tem poucas coisas para serem analisadas nela, poucos feitos talvez. Então é isso, vamos lá. Salve meus analistas, show, Luca aqui mais uma vez, só pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem para ter mais Jujutsu por aqui. E também cogitarem se tornar membro por vira membro desse mano que é 2 conto para se tornar membro dele. E gente, merece demais. Meus queridões, vocês são show. Agora, bora pro vídeo.
Eu sinceramente adoro falar de personagens secundários. Pra mim sempre foi um dos maiores prazeres desse canal poder falar de outras coisas além do casting principal das obras. Isso é Seja da hora. figurante, personagem secundário ou até mesmo habilidades e mecânicas dos sistemas de poder. Com Jujutsu em especial, pra mim, quase tudo é mais interessante que o casting principal. GG ou Verdade. Gege Akutami é aquele Verdade. O casting principal, tipo assim, o centro mesmo, que é Sukuna, Gojo e o trio de protagonistas, ou até o Kenjaku, tipo assim, são legais, são bem legais, mas tipo, mano, a gente vê um Nanami, ou Nanami, como eu falo, vê Kirara, vê o Hakari, vê o Yu. Nossa, vê a Maki, mano, tem tanto personagem maravilhoso no bagulho. Eu amo os personagens secundários e terciários do Jujutsu. tipo de autor que cria vários personagens secundários que têm tramas interessantes, mas acaba aprofundando muito pouco deles na trama. E isso faz sentido. Afinal de contas, eles são secundários por um motivo. Cada personagem tem sua própria proposta e execução. Kirara foi um caso interessante. Ela é um pouco diferente dos personagens que surgiram no jogo do Abate, como a Uru e o Ryu, pois ela é um personagem muito mais auxiliar do que de combate direto. Kirara verdade. não tem recursos avançados como expansão de domínio, reversão de feitiço ou afins. Ela é simplesmente um personagem já bem concreto, com um papel muito bem estabelecido e que tem uma técnica chata pra caramba de se lidar. E em Jujutsu, muitas vezes a complexidade também é uma força. Isso porque existem mecânicas dentro do sistema de poder que podem fazer os alvos ganharem poder se revelarem suas técnicas. Isso tudo através de voto vinculativo. Mas isso para a Kirara, ao meu ver, não compensa tanto. A explicação de técnicas através dos votos é uma prática que aumenta a saída de energia amaldiçoada do usuário em troca de divulgar verbalmente como a técnica amaldiçoada funciona. É quase um pacto, basicamente. Eu gostei do jeito que ele explicou isso, ficou muito claro. Isso pode ser uma faca de dois gumes. Praticantes habilidosos podem aumentar a eficácia da sua técnica e também enganar seus oponentes E sobre até o como poder ela dela. funciona. Tudo dependendo das informações que forem passadas e da maneira que os mesmos explicarem. Porém, a técnica... Mas isso daí é resumindo, é uma puta de uma desculpa pro narrador poder explicar como funciona cada técnica de cada pessoa e ficar, tipo, exposto, sem você fazer um background do bagulho, tá ligado? Isso daí vem, mano, desde Hokuto no Ken, desde os anos 80 nos animes. É bem interessante isso daí. É bem interessante essa mentalidade de contar técnicas e poderes nos animes de lutinha. É muito legal, muito legal. A da Kirara, na minha opinião, funciona muito melhor com a confusão do alvo do que através de uma explicação para aumento de poder. Mas para vocês entenderem melhor isso, acho que devo começar a explicar a tal habilidade. E calma, que ela não é tão complexa quanto parece. A técnica inata da Kirara se chama Encontro do Amor e é uma técnica espacial baseada na constelação do Cruzeiro do Sul. Sim, mais uma técnica espacial. Técnicas espaciais são quase sempre problemáticas nesse universo e tendo execuções um pouco complexas, sendo a da Kirara a mais complexa de se explicar na teoria. Isso acaba também sendo uma vantagem e tanto para a técnica. É que assim, ela não é tão complexa de se explicar na teoria, porque, tipo, a gente tem o tempo de pegar essa técnica, eu já fiz um vídeo da Kirara, um vídeo curto na época explicando a técnica. Pegar também as bases espaciais e, tipo, você sintetizar. Mas no momento de uma luta, onde você tem que deduzir aquilo lá com praticamente zero informação, aí, irmão, aí esquece. Aí esquece. Esquece. Game over. O Encontro do Amor funciona como uma técnica de mapeamento de estrelas e signos, mas para facilitar o entendimento, vamos falar simplesmente de ordem de número. Se você for tocado pela Kirara e marcado pela estrela de número 1, você não tem como chegar nas outras marcações sem antes passar pela estrela de número 2. Sendo assim, Kirara pode até colocar 5 marcas diferentes em seres diferentes, ou coisas que ela imbuir com energia amaldiçoada. Que legal. Cada marcação é correspondente a uma estrela da constelação da Cruzeiro do Sul. A grande questão da constelação do Cruzeiro do Sul é que ela sempre foi uma constelação de localização. A ordem, o número 1 ou 2, ele é de tipo do mais distante da Terra, ou seja, do mais distante da gente até o mais próximo. Não o desenho Cruzeiro do Sul exatamente. O Cruzeiro do Sul é simplesmente o nome das estrelas que ela vai utilizar. É muito legal. Ele tá usando a versão em inglês, mas tem a versão traduzida aqui pra gente BR, que é bem legal os nomes.
Um mapeamento celeste. É isso aí. E é nessa questão que a técnica de Kirara se baseia. Mapeamento. E o mais sensato Ó a cultura desse mano. Mapeamento celeste. Tá maluco? para Kirara seria colocar a estrela como número 1 no seu inimigo e deixar a estrela de número 5 no possível alvo do inimigo. Ou seja, se o objetivo for do Megumi chegar até a sala do Hakari, o ideal seria ele receber a marca 1 enquanto a sala tem a marcação número 5, porque ele não poderia chegar ali diretamente. Ele teria que encontrar outras 3 marcas antes de chegar na número 5. Porém, o que acontece no capítulo é que Megumi fica com a segunda marcação das 5 possíveis. Isso porque a Kirara colocou a primeira marca no panda. Então, já vemos aí que uma das limitações da técnica da Kirara é enfrentar vários inimigos diferentes ao mesmo tempo, pois isso acabaria reduzindo a distância numérica de passos que os alvos precisariam realizar para chegar no objetivo final. Mas também tem uma coisa muito importante para se lembrar, que é o fato dessas marcações funcionarem a partir da assinatura energética do alvo, ou seja, todos os Shikigamis do Megumi possuem a mesma marcação e não contabilizam números diferentes no mapa da constelação. Sendo assim, não basta o Megumi só invocar um monte de bicho para tentar aumentar as chances deles conseguirem chegar até o alvo, porque eles também vão estar com a mesma marcação dele. Eles teriam que, teoricamente, passar pelos mesmos pontos que ele teria que passar. Assim, todos os Shikigamis ficariam com a mesma estrela cravada neles, e aí temos outra mecânica em sua técnica, que é a de atração. A mecânica de atração funciona quando os alvos que possuem as mesmas marcas acabam tentando pular numerações, então tudo que tem a mesma marcação acaba sendo puxado para a marcação com maior quantidade de energia amaldiçoada. Calma que eu explico melhor. Por exemplo, todos os coelhos que o Megumi invoca teriam a mesma marca que o Megumi. E todos eles seriam atraídos para o Megumi, pois é o Megumi que é a âncora nesse caso. Ele que tem mais energia amaldiçoada. O centro, a gravidade, então, ele seria tá ligado? o alvo da atração. Sendo assim, Kirara pode colocar a mesma marcação do Megumi em um carro, por exemplo, que vai ter quase nada de energia amaldiçoada, e assim ela pode fazer um carro ir com tudo no Megumi. Além disso, se o alvo estiver passando de estrela em estrela e chegando no objetivo final, ela também pode tirar marcações dos alvos e colocar em outros alvos, dificultando o mapeamento do possível caminho que o inimigo precisa traçar. O que o Megumi faz nessa luta é decifrar a técnica da Kirara com tentativa e erro, e também fazendo associações e correlações bem estruturadas graças aos seus Shikigamis. Nessa luta, o Megumi... Graças aos Shikigamis e também ao conhecimento técnico e informativo que ele tem, tá ligado? Mas como ele deduziu isso? Como ele deduziu que a técnica, tá ligado, estava sendo baseada nas estrelas do Cruzeiro do Sul? Pelos nomes. Ele conhecia os nomes e, consequentemente, ele também conhecia a ordem. É louco. O cara, mano, você conhecer o nome, tipo, ok, mas você saber qual que, de cabeça, qual que é a mais perto da Terra e qual que é a mais distante, é de tirar o chapéu, na moral. Prova a sua inteligência de batalha, e a vitória foi garantida ao não, deixar não inteligência de batalha, inteligência de conhecimentos gerais. Esse daí podia jogar no Jogo do Milhão ou lá no Quem Quer Ser o Milionário do Luciano Huck. Gami entre ele e a Kirara, fazendo assim seu lobo ser atraído para ele e, por consequência, acabou acertando a Kirara no meio do caminho. Então, show, beleza? Técnica explicada. Mas qual é a relação da Kirara com estrelas e constelações? Por que uma técnica espacial para alguém como ela? Existe algum conceito por trás disso? E bora falar sobre isso tudo. Agora tá me interessando mais ainda. Estrelas desde seu nome até o seu design. Isso fica nítido em diversos elementos, como o cinto de estrela, os piercings que formam constelação e até as pupilas estreladas dela. É claro, a mecha do cabelo também parece remeter a uma estrela cadente. Mas além desses elementos visuais e estéticos, nós também temos o próprio nome da personagem, que é Hoshi Kirara. Sendo que Hoshi é um kanji que remete à estrela, e o mesmo kanji está presente no nome de sua técnica amaldiçoada. Enquanto isso, o kanji de Ki vem de belo ou elegante, e os outros dois kanjis são na verdade o mesmo kanji repetido, que seria Ura, que remete a tecidos finos e suaves, Kirara. E essa ligação às muitos tecidos elegantes e faz finos. Bastante sentido, já que as roupas da personagem também são fatores decisivos para sua personalidade. Mas para isso nós vamos ter que falar sobre seu passado, o qual eu vou me aprofundar enquanto explico a pergunta que todos estão esperando até agora. Então, vamos à pergunta que não quer calar. Kirara é trans mesmo? E eu sei, eu também acho essa pergunta um pouco estranha, isso porque quando eu li o mangá e eu vi a personagem pela primeira vez, eu
eu já tinha entendido que sim, era um É, garoto que havia transicionado para uma pra mim garota. também ficou Esse era o claro. meu ponto de vista naquela primeira leitura. Mas eu acabei vendo argumentos por aí, criando outras duas teses, além, é claro, da que diz que Kirara é trans. É que assim, talvez a nossa visão, a minha visão, seja mais simplória do assunto, sabe? Porque tem o fator cultura japonesa também, tá ligado? E o fator cultura japonesa, às vezes, abrange coisas que, tipo assim, conceitos e gêneros que talvez a gente nem conheça aqui no Brasil, sabe? Tem algumas paradas assim, como as geishas masculinas no período feudal deles e tudo mais. Mano, tem fatores culturais que impactam no que a gente desconhece, tá ligado? Então, tipo, eu estou me atendo à minha ignorância aqui de não conhecer tudo. Aliás, conhecer muito pouco sobre o assunto. Uma dizia, talvez até no meme, que Kirara na verdade é uma mulher biológica e antigamente só aparecia com um garoto, enquanto a outra diz que Kirara seria um otokonoko, que é, em resumo, um homem que faz crossdresser de mulher e não necessariamente se vê como uma. Otokonoko, se eu não me engano, é o nome das antigas geishas que eram homens, tá? Não tenho certeza. Mas, eu acho que ela é trans mesmo, tá? E tudo bem, a gente pode analisar isso com calma e vendo pela ótica da própria obra para chegar em alguma conclusão aceitável. Para isso, vamos falar primeiro do passado. No passado de Kirara, vemos o personagem sendo bem mais tradicional, muito provavelmente não por escolha própria. A aparência é de um jovem garoto simples, usando um uniforme escolar masculino e com um semblante bem sem graça. Esse detalhe dele estar usando um uniforme masculino no rascunho, pra mim, já mata a possibilidade de Kirara ser uma mulher biológica. Pois sabemos Exatamente. como a escola Jujutsu é tradicional com suas normas, regras e filosofias. Até por isso faz sentido vermos também como Kirara mudou com a chegada do terceiro ano e com seu afastamento da escola, já que o próprio Hakari foi suspenso. O que temos então é uma E o espécie Hakari é de vida louca, mano. manifestação libertadora das amarras da tradição. Algo que o GG Akutami adora colocar na sua escrita, como vimos já no exemplo da própria Maki. A escrita dele tem essa pegada mais liberal em vários sentidos, seja na parte política, em que ele retrata os clãs, sobre temas como imigração também, em Jujutsu Módulo, ou até mesmo em personagens de moral menos conservadora. O autor critica veementemente as tradições e diversos personagens concordam com esse ponto de vista, desde o Sim. Gojo, que é o próprio poder encarnado, podendo ir contra tradições antigas, até Hakari, que é quase como a personificação da paixão, ou, Baita como eu gosto de beiteiro colocar, ele. personificação do tesão. E agora bora falar um pouco sobre o Hakari, porque ele pode ser uma peça-chave nisso tudo. Hakari é um cara movido pela paixão. Eu ainda farei um vídeo inteiro só falando sobre ele aqui no canal, Vai ser mas por legal. enquanto o que podemos falar sobre ele e Kirara é que eles têm um relacionamento sim, mas não é porque o Hakari é um viciado em dopamina e apostas que ele é alguém simples ou de fácil leitura. Na verdade ele é bem malandro e tem seus próprios gostos e peculiaridades. E uma dessas peculiaridades é que Hakari não gosta de homens, pelo menos isso é o que ele dá a entender. E também tem aquela exceção na cena em que ele e o Kashimo terminaram a batalha e ele elogia a aparência do Kashimo, o qual eu já vi muita gente chamando de fanboy por aí, então sei lá. O fato é que o Hakari falou que não gosta de homem, mas isso aí também é meio mutável. Pode variar muito a partir do ponto de vista do que é um homem pro Hakari. Mas a última Isso. questão que temos aqui pode definir um pouco melhor tudo isso, que é a fala do Panda, em que ele diz que Kirara é um homem. E bom, essa fala pode causar estranhamento, pois é possível que o Panda não tenha visto Kirara já há um bom tempo, e não saiba que ele agora estava diferente. Então, fica um pouco nebuloso de saber, mas E tem alguns pontos também que a gente já pega traduzido para o inglês e depois do inglês para o português, tal. Tirando o mangá, obviamente. Então, essa questão de tradução pode ter alguns outros significados escondidos na escrita japonesa mesmo, tá? Então, a gente acaba sendo jogado a entender errado por uma tradução, às vezes, tipo, não 100% fidedigna do bagulho, tá ligado? Mas o importante é que, tipo assim, isso daí quer dizer várias coisas, tá ligado? Tipo, Hakari, tipo, pô, na minha concepção, tipo, vai, Nani Brasil. Nani Brasil é uma trans, né? Nani Brasil, tipo, mano, Nani People, desculpa, Nani People é uma trans. Na minha concepção, ela é uma mulher. Acabou. Ela já não é mais homem. Tipo assim, na minha concepção, ela se identifica como mulher trans e, tipo, pra mim é uma mulher. Então já não é mais um homem. E na visão do Hakari, também. A Kirara não é homem. Simples assim, tá ligado? Ela é uma mulher trans. Acabou.
Sei lá, não quero ser indelicado realmente porque eu sou ignorante nesse aspecto, mas essa é a minha visão simplista das coisas. Se eu tiver errado, gente, por favor, comenta aí, tá? Mas os E 4 pode puxar pontos minha orelha. principais disso tudo, resumidamente, são: primeiro, ela era um cara no ensino fundamental. Segundo, os conservadores não gostavam dela. Terceiro, ela e o Hakari estão namorando. Sim. Quarto, Hakari não a vê como um homem, já que ele diz que não gosta de caras. E na minha opinião sobre todo o caso, sim, Kirara é uma mulher trans que não fez cirurgias nem nada do tipo. Ah, Luca, mas ela parece ter peito no anime e tal. Tá, aí você pode colocar que ela pode ter colocado silicone ou sei lá. Mas pelo menos no mangá eu sempre interpretei como se fosse um sutiã com bojo. Enfim, é só a minha opinião e minha visão sobre Aí isso é tudo, difícil já que o de GG falar. foi um covarde e não quis deixar nada disso claro pra nós. Mas pra mim realmente não faz sentido a Kirara ser um otoko Eu acho ou um que crossdresser. eu E acho que o sobre a Kirara, Gegê, eu acho que o Gegê não foi covarde. Aí eu vou discordar do analista. Eu acho que o Gegê, ele foi corajoso. Porque quando você tá andando na rua, no dia a dia, como eu falei lá no começo do vídeo, você não vai chegar para uma mulher e perguntar: você é mulher biológica? Você é mulher trans? Você é drag? Você, tá ligado? Independente, sabe? Você é hétero? Sei lá. Então é isso. Kirara é o que é e acabou. Tá ligado? O Gegê ele não quis se aprofundar pra deixar no imaginário, deixar a gente ficar supondo. Porque a vida é isso, velho. A vida é isso. A gente não tem todas as respostas. A gente só tem que respeitar as diferenças. Tá ligado? Caraca, foi bonito o que eu falei agora, hein? Gente, é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e tamo juntasso, hein, família? Vamos que vamos, até o próximo vídeo. E detalhe, toda honra e glória a Deus.